Bem, turma, agora a gente vai retornando, continuando aí as nossas atividades de revisão. A gente vai iniciar a nossa aula agora fazendo a correção da revisão de ciências, que ficou para você realizar aí no seu caderno. Faça a correção com bastante atenção. Na questão número 3, era para você escrever o nome dos planetas que formam o sistema solar, mas você deveria riscar apenas os planetas chamados planetas rochosos. Então, você só iria arriscar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Na hora de associar, você deveria conhecer o conceito, de cada um desses nomes aqui. Então, galáxia, um conjunto de bilhões de astros, como estrelas, planetas, satélites. Cometas são aglomerados de gelo e rocha que gira em torno do Sol. Via Láctea é a galáxia em que vivemos. E o agrupamento de estrelas em diversos formatos é uma constelação. O movimento de rotação, na questão número 5, é o movimento dos planetas em torno deles próprios, e o movimento de translação é o movimento dos planetas ao redor do Sol. E a seguir a gente vai lá para a correção no seu livro de geografia, tá? Porque a gente fez as atividades, essa semana no caderno, mas temos a atividade da semana anterior no seu livro de geografia. Então, qual é a base econômica da região norte? Os extrativismos: animal, vegetal e mineral. Aqui, de acordo com cada tipo de atividade, extrativismo animal é a atividade que tem provocado ameaça à fauna, animal relativo à fauna. Extrativismo vegetal explora espécies vegetais. Extrativismo mineral envolve a exploração de ouro, ferro, alumínio e manganês. Você deve ter encontrado aí no diagrama, esses nomes. Aqui, olha, encontramos sementes oleaginosas, látex, madeira e também castanha. São alguns vegetais extraídos da região norte. E aqui, questão número 4, os principais produtos agrícolas da região norte são a mandioca, pimenta do reino, ferro, cacau, guaraná e malva. Os principais produtos minerais, você pode ter colocado aí diamantes, alumínio, estanho, ferro, manganês, bauxita, níquel, petróleo e também gás natural. Na questão número 6, que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Indústrias de bens de consumo, de eletrônicos e também de informática. Na questão número 7, os estados, alguns deles que desenvolveram a criação bovina foram os estados do Tocantins, de Roraima, de Rondônia e também do Pará. Na questão número 8, das atividades econômicas, a mais prejudicial à floresta é a pecuária, porque devasta grandes trechos da mata. Lá na página 48, a sequência ficou E, D, A, C, B. Aqui na número 2, recebeu influência da língua tupi-guarani, que é a língua falada pelos indígenas, e da portuguesa. E teve também pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Aqui eu coloquei bastantes atrações turísticas, mas você pode também não ter colocado todas elas, Na questão número 4, foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos,
como o Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém. Lá na página 50, questão número 1 era uma resposta pessoal, e aqui na questão número 2, em relação às manifestações culturais, você deveria, enumerar aí algumas lendas, artesanato, algo na gastronomia e também nos folguedos e nas festas. E após finalizar aí toda essa correção, vamos lá para a nossa revisão de geografia. Primeiro a gente vai rever a divisão política do Brasil. O Brasil é dividido em 5 grandes regiões, que são região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. E no total o Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal. Aqui a gente tem no mapa os estados que formam cada região. E aí eu espero que você, visualizando, tenha aí a lembrança, de qual o nome de cada uma dessas regiões. Região norte, nós temos aqui, olha, Rio Branco, Acre, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, e assim cada uma das regiões com seus respectivos estados e também capitais. E aí, observando, a gente tem que recordar, tem que saber a posição de cada uma dessas regiões. Região norte, região nordeste, centro-oeste, aqui em amarelo, região sudeste, que é a região onde nós moramos, aqui, olha, no Rio de Janeiro, e região sul, que fica lá, na parte mais baixa do mapa. Singularidade geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional. Bom, na região norte nós temos os estados de Tocantins, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. E essa é a maior região em área e a 5ª em população. A região centro-oeste, ela é composta por Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E é a 2ª maior região em área e a 4ª em população. Já o Nordeste é composto por Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. E a região Nordeste é a 3ª maior em área e a 2ª em população. A região Sudeste é composta por Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é aqui, onde nós moramos, Minas Gerais e São Paulo. E a região Sudeste é a 4ª maior área e é a 1ª em população. Enquanto a região Sul é composta por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. É a 5ª região em área e a 3ª em população. Quer dizer, a menor, Quando pensamos em população brasileira, pensamos logo em miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura, de povos. A mistura dessas diferenças de povos é o que chamamos miscigenação. E aí a gente pode observar essas diferenças, olhando as pessoas através dos traços físicos, através dos costumes, observando o modo de ser de cada povo, das tradições, e aí a gente consegue compreender a nossa formação, Nós fomos um povo muito misturado, é mistura de diferentes povos, como indígenas, africanos, europeus. E nós hoje vamos falar sobre grupos étnicos da região norte, apenas da região norte. Ela é formada por descendentes de indígenas e portugueses, na sua grande maioria.
E aí, no século XX, também muitos nordestinos migraram para a região norte. E sabemos que nela há tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente em que habitam. Né? O que são tipos humanos? São as pessoas que vivem de acordo com o ambiente em que habitam. E aí temos aqui os seringueiros. O seringueiro é aquela pessoa que dedica-se à exploração do látex, que é um líquido que é retirado da seringueira, uma árvore típica da floresta amazônica. Temos os ribeirinhos, que vivem às margens dos rios em palafitas, e eles desempenham atividades como artesanato, agricultura e também a pesca. Os indígenas, que vivem da agricultura, da caça e da pesca. Em relação à hidrografia da região norte, a região norte abriga a maior rede hidrográfica do mundo, a chamada Bacia Amazônica. E esse nome porque o rio principal é o rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e também em volume. E sabemos que os rios são muitíssimo importantes, né? Eles são grandes reservatórios que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra, porque sem a água, né, não existiria vida. E a água doce, né, porque é a água que nós mais utilizamos e não a água salgada. E aí, essas águas podem servir para várias atividades, como para o lazer, para o consumo humano, né? Na limpeza, na higiene pessoal, né? Para beber. Também nos transportes, no abastecimento industrial, na geração de energia. Então, olha, né, quantas coisas em que a água é assim muito importante. Na região norte, acontece o fenômeno chamado pororoca. O que é a pororoca? É um fenômeno natural. Esse fenômeno mistura beleza e violência no encontro das águas do mar com as águas do rio, causando assim um estrondo, né? Quando as duas águas se encontram, elas se chocam quando, né, estão muito volumosas e causam um estrondo. É o chamado fenômeno conhecido como pororoca. Um outro fenômeno também muito bacana e interessante é o chamado encontro das águas. Esse fenômeno é um fenômeno no qual as águas dos rios Solimões e Negro se encontram, mas não se misturam. E seguem sem se misturar, tá? Por um trecho bem, né, bem longo. Aqui diz que por, né, mais ou menos coisa de quilômetros, essas águas seguem assim. Dessa forma que a gente está vendo na imagem, né? Uma água mais escura e uma outra mais clara. Chamado fenômeno do encontro das águas. E aí, a seguir, você vai pegar o seu caderno e vai copiar as atividades para realizá-las. Tá? Faça a cópia com bastante atenção, com bastante capricho e realize todas as tarefas. Aqui, gente, o grupo A está numerado, tá? De 1 a 7. E aí, a sua missão é a seguinte: você vai associar o grupo A, que contém os estados, com as respectivas capitais que estão lá no grupo B. Então, né, iniciando aqui, 1, Amazonas, você tem que descobrir aí qual é a capital, e aí você vai colocar lá, número 1. A seguir, você vai assinalar, marcar com um X, tanto na número 4 quanto na 5. Vai ler o enunciado
e marcar a resposta correta com X. E aqui nós vamos então finalizando nossa aula de hoje. Um grande beijo!